E se Vincent van Gogh não estivesse apenas a inventar as suas obras-primas? E se, em vez de criar algo do nada, ele estivesse, na verdade, a aceder a um lugar? Um campo criativo invisível, pulsante de energia, que existe à nossa volta o tempo todo. Esta é uma ideia que pode mudar não só a forma como vemos a arte, mas a forma como entendemos a própria criatividade. Quando olhamos para uma pintura de Van Gogh, não vemos apenas uma paisagem. Vemos um universo em movimento. Vemos a energia a vibrar num campo de trigo, a angústia e a esperança a rodopiar num céu noturno. Ele não pintava o que via com os olhos. Ele pintava o que sentia com a alma. A sua obra sugere que ele percebia uma camada mais profunda da realidade, uma dimensão oculta por trás da forma física das coisas. Mas será que esta era apenas a alucinação de uma mente atormentada? Ou a visão de um gênio sintonizado com algo que a maioria de nós não consegue perceber? Vincent van Gogh via o mundo com uma intensidade que poucos conseguem compreender. Nas suas cartas ao seu irmão Theo, ele descrevia a natureza não como um objeto estático, mas como uma força viva, cheia de emoção e significado. Ele escreveu: "Eu sinto que não há nada mais verdadeiramente artístico do que amar as pessoas." Para ele, pintar era uma forma de amor, uma forma de se conectar profundamente com a essência de tudo o que o rodeava. As suas cores não eram apenas representações, eram sentimentos. O amarelo era a esperança e a amizade. O azul cobalto era o divino, o infinito. Ele via a luz não apenas como iluminação, mas como uma entidade que revelava a alma do mundo. O movimento turbulento das suas pinceladas não era uma técnica estilística. Era a sua tentativa de capturar o fluxo constante de energia que ele sentia em toda a parte. Ele não pintava apenas o que via. Essa é a chave para entender a sua genialidade. Enquanto os impressionistas procuravam capturar o efeito fugaz da luz sobre os objetos, Van Gogh ia mais longe. Ele procurava o espírito por trás da luz, a emoção por trás da cena. Ele pintava o que sentia por trás da forma, como se estivesse a sintonizar uma frequência diferente da realidade. É como se ele tivesse a capacidade de ver o software do universo, a energia subjacente que anima o mundo material. Esta ideia de uma camada oculta não é exclusiva de Van Gogh. Muitos dos maiores artistas, cientistas e inovadores da história descrevem o seu processo criativo de uma forma muito semelhante. Não como um ato de construção lógica, mas como um momento de recepção. Algo que vem até eles. É a famosa epifania de Arquimedes na banheira, a maçã de Newton, a melodia que Paul McCartney sonhou e que se tornou Yesterday. É uma ideia que chega inteira, uma imagem que aparece subitamente na mente, um impulso irresistível que parece maior e mais sábio do que a nossa mente racional. É como se a solução ou a obra de arte já existisse em algum lugar, completa, apenas à espera de ser descoberta. Esta experiência partilhada leva-nos a uma metáfora poderosa. E se a criatividade for uma espécie de rede universal, um campo de informação e potencial? E o artista, o cientista, o criador, não é o gerador, mas sim o receptor. Uma antena sintonizada para captar os sinais que emanam deste campo. E atenção, isto não precisa de ser interpretado de uma forma puramente mística. Embora muitas tradições espirituais falem de um plano akáshico ou de uma consciência universal, a neurociência moderna oferece-nos uma perspectiva fascinante que complementa esta ideia. A chave pode estar na interação entre a nossa mente consciente e inconsciente. A nossa mente consciente, especialmente o córtex pré-frontal, é excelente a focar, a planear e a criticar.
É o nosso CEO interno. Mas, por vezes, o seu controlo excessivo pode sufocar a criatividade. Quando conseguimos silenciar este controlo, através da meditação, de uma caminhada na natureza, do trabalho manual repetitivo ou simplesmente do tédio, algo mágico acontece. A rede de modo padrão, Default Mode Network, do nosso cérebro entra em ação. É nesta altura que o nosso vasto inconsciente começa a trabalhar livremente, a conectar padrões, memórias e ideias de formas novas e inesperadas. E depois entrega essa nova síntese à nossa consciência sob a forma de uma intuição, uma imagem, uma melodia. Van Gogh, com a sua sensibilidade extrema e a sua vida marcada por períodos de isolamento e intensa introspeção, talvez fosse um ser com esta antena emocional e neurológica permanentemente aberta. A sua luta com a saúde mental, que lhe causou tanto sofrimento, pode ter sido também o que dissolveu as barreiras entre o seu consciente e o seu inconsciente, permitindo-lhe aceder a este fluxo de informação criativa de uma forma incrivelmente direta e poderosa. Ele não estava apenas a ver um campo de trigo, ele estava a sentir a história de cada semente, a energia do sol, a força do vento e a traduzir tudo isso para a tela. Então, a pergunta fundamental que a vida de Van Gogh nos coloca é esta. A criatividade nasce exclusivamente dentro dos limites do nosso cérebro como um processo puramente bioquímico. É apenas uma recombinação de memórias e experiências passadas? Ou será que o cérebro funciona mais como um rádio, capaz de sintonizar um campo externo de possibilidades, um repositório de potencial criativo que a consciência pode aceder quando está no estado certo? Um estado de presença, de abertura e de silêncio interior? Talvez a lição mais profunda que Van Gogh nos oferece é que criar não é fabricar. Não é um ato de força de vontade, de forçar uma ideia a existir. É um ato de rendição, de escuta. É sintonizar. É como procurar uma estação de rádio. Há muito ruído, muitas interferências, as nossas dúvidas, os nossos medos, as nossas distrações. Mas, se continuarmos a girar o seletor com paciência e sensibilidade, em algum momento encontramos um sinal claro. A música começa a tocar, e a nossa única tarefa é permitir que ela flua através de nós. E a melhor parte desta ideia é que ela democratiza a genialidade. Significa que o campo criativo não pertence apenas a um punhado de gênios como Van Gogh. Não é um clube exclusivo. Ele está disponível para todos. Está disponível para si, agora mesmo. A chave é aprender a cultivar o silêncio interior, a prestar atenção às pequenas intuições, a confiar nos impulsos que não vêm da lógica. É aprender a escutar o invisível dentro de si e à sua volta. A criatividade não é algo que se tem, é um lugar para onde se vai. E Van Gogh, talvez mais do que ninguém, deixou-nos o mapa.